Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Bruneta, conselheira do CNMP e presidente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. Você está no Integridade em Foco, o podcast que coloca a defesa da probidade e da ética no seu devido lugar, como um compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembrando que estamos no canal oficial do CNMP no YouTube e nas principais plataformas digitais em áudio. Este é o 11º episódio do Integridade em Foco e é o segundo da série que trata da justiça negociada no combate à corrupção, na defesa da integridade administrativa. Neste episódio, nós vamos conversar com o promotor de justiça de São Paulo, Dr. Landolfo Andrade, que vai falar um pouco sobre a questão do acordo de não persecução civil. Dr. Landolfo, seja bem-vindo, fico muito feliz aqui com a presença. Landolfo, eu estou falando de doutor, mas Landolfo é um membro colaborador da CDPA. Muito obrigada pela colaboração de sempre. Estamos aqui também com o João Santaterra, que é membro auxiliar da comissão. Mas como eu disse, Landolfo, seja muito bem-vindo e é um grande prazer aqui. Obrigado, doutora Cíntia, o prazer é meu, é um privilégio poder participar desse evento do Integridade em Foco. Obrigada, pode chamar de Cíntia, porque senão eu vou chamar doutor Landolfo. Tá legal. A gente veio aqui, e essa conversa é para falar sobre o acordo de não persecução civil. E no episódio anterior, a gente falou com o doutor Marcelo Eugênio, que é procurador-geral federal, e ele falou sobre o acordo de leniência, que também tem essa perspectiva civil, né? Talvez com outro foco. Você pode me dizer mais ou menos qual é a diferença do acordo de não persecução civil, que é bem mais novo, né? Sim. Do que a acordo de leniência, que surgiu lá em 2013. E qual é a diferença principal? Por que agora a gente está falando de ANPC? Bom, o acordo de leniência, ele é basicamente um instituto de direito premial. Está inserido também no direito sancionador extrapenal. E ele exige do colaborador, do infrator, a colaboração. Ele tem que colaborar com a investigação para ter algum benefício. Já o acordo de não persecução civil, também inserido nesse microsistema de justiça negociada, ele não exige como regra a colaboração do infrator. Eu posso celebrar um acordo de não persecução civil, independentemente da colaboração do infrator. Agora, o acordo de não persecução civil, tal qual previsto na Lei de Improbidade Administrativa, ele tem um conceito, e esse é o conceito que tem sido empregado pela doutrina e também pelos ministérios públicos, de ser um instituto, um acordo pleno, um acordo com conceito aberto. Eu posso também, a depender das circunstâncias do caso concreto, condicionar a celebração do acordo à colaboração do agente infrator, sempre que verificado que essa solução será mais vantajosa ao interesse público. Mas não é genuinamente um instrumento de direito premial, um instituto de direito premial. A gente pode pensar no ANPC na perspectiva de pessoa jurídica, por exemplo, como é a acordo de leniência? Sim, é perfeitamente possível celebrar um acordo de não persecução civil com as pessoas jurídicas. E esse é um tema bem delicado, porque a partir da reforma promovida na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230 de 2021, uma das questões aí que tem despertado debate na academia e também nos tribunais, em qual medida a lei de improbidade se aplica às pessoas jurídicas, em qual medida a lei anticorrupção se aplica às pessoas jurídicas, porque substancialmente esses dois diplomas são muito semelhantes, né? Os bens jurídicos tutelados são os mesmos, ambos estão inseridos no direito administrativo sancionador, ou direito sancionador extrapenal, como preferem alguns, e a grande semelhança, substancialmente, são muito semelhantes esses diplomas legais. E a partir da reforma promovida na Lei de Improbidade, pela Lei 14.230 de 2021, boa parte da doutrina, e eu me filio a esse entendimento, considera que a aplicação da Lei de Improbidade para as pessoas jurídicas passa a ser subsidiária. Certo. Se uma mesma conduta atrai a um só tempo a tipologia da Lei Anticorrupção e da Lei de Improbidade Administrativa, eu vou aplicar para as pessoas jurídicas tão somente a Lei Anticorrupção Empresarial. Daí, nessa perspectiva, seria acordo de leniência, como a gente viu no episódio passado. Acordo de leniência, exatamente. Certo. Agora, se essa conduta que caracteriza ato de improbidade não atrai a tipologia da Lei Anticorrupção, aí sim eu posso aplicar a Lei de Improbidade para essa pessoa jurídica
e com ela celebrar um acordo de não persecução civil. Em termos de conteúdo do NPC, sabe? Existe alguma regulamentação específica? O que se acorda no NPC? Há necessariamente um dano? Sim. O que está envolvido? Tem obrigação de fazer no NPC? Entendi. Tem só obrigação de pagar, reparar, e restituir e compensar? Essa é uma questão bem conceitual, extremamente relevante para a compreensão do Instituto. A lei de improbidade administrativa é uma lei predominantemente repressiva. O viés punitivo é o principal viés da Lei 8429/92, e esse viés vem reforçado agora com a Lei 14.230 de 2021, que prevê que os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador se aplicam no domínio da LIA, está lá no artigo 1º, parágrafo 4º. Artigo 17d prevê expressamente que a ação de improbidade é uma ação punitiva, visa aplicar sanções. Então, veja, essa é a finalidade principal da lei de improbidade, aplicar sanções a quem pratica um ato de improbidade. Mas a lei também traz uma finalidade ressarcitória. Se o ato de improbidade causa dano ao patrimônio público, proporciona uma repercussão negativa no erário, deve haver a recomposição desse dano. Então, nós trabalhamos com essas duas finalidades principais da lei de improbidade. E a preponderante, indiscutivelmente, é a finalidade punitiva. O acordo de não persecução civil ele deve ser interpretado dentro dessa perspectiva, partindo dessas diretrizes. Ele tem que cumprir essas finalidades. Então, como regra, se há dano ao patrimônio público, se há enriquecimento ilícito, deve haver, por parte do celebrante, o compromisso de reparar integralmente esse dano e também devolver aos cofres públicos esses valores que foram ilicitamente acrescidos ao seu patrimônio particular. Agora, para além desse dever, dessa obrigação que ele tem que assumir, que atende a uma das finalidades, que é a finalidade ressarcitória, a outra finalidade também tem que ser atendida. Também deve haver, pelo menos, a previsão de uma medida genuinamente punitiva, uma das sanções previstas no rol do artigo 12 da Lei de Improbidade. E aqui tem um ponto que é delicado. Por quê? Porque se, por um lado, a Lei 14.230 promoveu um avanço na Lei de Improbidade, na disciplina do ANPC, por outro lado, existem falhas. E uma dessas falhas é justamente a redação do artigo 17b, que dá a entender, numa interpretação literal, gramatical, que são requisitos suficientes para a celebração do NPC, a reparação do dano e o perdimento dos bens. É porque a nova lei de improbidade não é muito feliz na redação, né? Em vários pontos. Inclusive, a nossa próxima série, né, João? Exatamente. Vai ser exatamente sobre a lei de improbidade. E muitas dessas incoerências que dificultam o intérprete. Então, né? assim, os ministérios públicos que já regulamentaram internamente a celebração do NPC, a esmagadora maioria tem exigido como regra que o acordo tenha como conteúdo mínimo a reparação do dano, quando for o caso, o perdimento dos bens, e, concomitantemente, a aplicação de uma pena para que esse viés punitivo também seja atendido. Excepcionalmente, em caso de colaboração com as investigações, aí sim é possível que o acordo conceda uma isenção de penas para o celebrante. Uma quitação? Seria uma isenção de pena, um perdão, com base na aplicação analógica da lei do crime organizado. Certo. Dada a semelhança aí da situação, você pode... O MP do Rio de Janeiro já prevê expressamente em sua normativa, o MP do Pará acabou de publicar uma resolução nesse sentido, o Ministério Público do Rio de Janeiro, vários Ministérios Públicos já estão prevendo isso expressamente, a possibilidade de isenção de pena em caso de colaboração, mas é excepcional, como regra, para que a finalidade punitiva seja atendida, do contrário, a lei de improbidade será transvestida num instrumento de reparação, e não é essa a finalidade principal da lei de Eu vou passar a improbidade. palavra depois para o João, mas deixa eu fazer só uma pergunta sobre sanção, assim, porque você falando do conteúdo mínimo, a ideia é que o NPC possa acontecer em qualquer fase do processo, Exatamente. não necessariamente antes, Sim. mas inclusive em sede recursal, Sim. em qualquer instância Qualquer que a instância. gente está falando. E daí, em qualquer instância, a gente talvez tenha uma sentença, né? Uma sentença já proferida, um acórdão, com sanções impostas. Você acha que nessa perspectiva haveria alguma amarra maior no conteúdo do NPC? Vamos dizer, por exemplo, que os direitos políticos já estejam suspensos. Tem como no NPC? O NPC vai perdendo
o réu vai perdendo o poder de barganha, Entendi. a depender da instância? Eu sei que isso parece quase a prova oral que eu disse que não ia ter, mas... Não, a pergunta, é extremamente importante e pertinente. Porque eu imagino que para ter um NPC, sim, o réu perdeu. A lei autoriza porque que o NPC se o seja... réu ganhou, dificilmente ele vai aceitar um NPC, né? Isso até é recursal. Então vamos presumir que ele perdeu. Se, por um lado, a lei autoriza que o acordo seja celebrado, inclusive, durante a execução da pena, Sim. depois do trânsito em julgado, por outro lado, o momento da celebração do acordo deve ser levado em consideração para a definição de quais sanções serão aplicadas e em qual medida, para que o acordo seja justo. Eu não posso conceber que, na fase de recurso, ou mesmo após o trânsito em julgado, eu celebro um NPC com as mesmas penas ou em condições semelhantes do que aquele que foi celebrado na fase extrajudicial por um infrator que praticou uma infração semelhante e cooperou desde o início. Que não movimentou a máquina judicial, né? Porque não a justiça negociada é não isso procrastinou, também, né? exatamente. Aquele que usou a marcha processual ao seu favor, pode celebrar? Pode, mas em condições diferentes, para que o acordo seja justo. Um dos critérios, né, da razoabilidade do acordo é que ele seja justo. Então, com certeza, nessa fase, em grau recursal, mesmo depois do trânsito julgado, deve haver uma cautela muito grande por parte do Ministério Público para celebrar esse acordo. Eu não posso admitir que alguém que tenha pretensão política e esteja com os direitos políticos suspensos, em razão de uma condenação já transitada em julgado ou confirmada por órgão colegiado, consiga se safar, por exemplo, de uma inelegibilidade, uma situação de inelegibilidade, aquela do artigo 1º, né, inciso 1º, a linha L da lei complementar, da lei da ficha limpa, majorando o pagamento de uma multa civil, por exemplo. Eu aumento aqui a minha multa civil e eu me livro da sanção. Eu estaria vendendo, né, a justiça para ele. Acho que literalmente, né? Então, por isso que também penso que o Poder Judiciário, quando ele vai fazer o controle do NPC, ele deve controlar o mérito, inclusive. Daí essa era a outra pergunta. Eu posso fazer, eu como sou juíza, né? Eu posso fazer o controle parcial? Não, eu penso Eu não posso não homologar uma parte, não homologar sim, outra? pode, entendi de outra maneira. Eu penso que o judiciário ele tem um papel relevante no controle do NPC. Ele deve controlar o mérito, não apenas a forma. Então, se as sanções são desproporcionais, seja porque são excessivas ou brandas demais, ou o acordo não contempla a reparação integral do dano, o mérito do acordo deve ser analisado pelo Poder Judiciário. Não fosse essa a intenção da lei, bastaria dar o mesmo tratamento que a lei dá para o TAC. Quando eu celebro um TAC extrajudicialmente, eu não preciso submeter ao controle judicial. Sim. Apenas quando eu celebro um acordo coletivo durante a ação. O judicial, sim. Mas, assim, quando eu controlo acordos, eu posso dizer, olha, eu vou homologar essa parte do acordo, esse daqui eu acho excessivo. Mas aí, será que você preserva o acordo inicial? Essa é uma dúvida minha também. Entendeu? Entendi. Porque assim, você celebrou com aquelas condições. Entendi. E eu não estou homologando tudo. Uma homologação parcial. Eu confesso que eu ainda não tinha refletido sobre essa questão. Desculpa. A princípio parece que não. Porque assim, ou o juiz rejeita ou ele homologa. Ele pode, inclusive, recomendar que sejam feitos ajustes, mas se os ajustes não forem feitos, seja porque o membro do MP não concordou, seja porque o infrator não aceitou, aí acho que é caso de rejeição total mesmo do NPC, né? Porque pode até desnaturar a própria estratégia que o colega fez na sua investigação. A leitura inicial dessa questão. Não é? As estratégias podem ser múltiplas dentro de uma investigação de uso da justiça negociada. E foi proposto um acordo diante acho que para o acordo tem que se pensar muito na utilidade pública dele também. Para o colega poder se lembrar, até delimitar as cláusulas. Eu também me filio à posição que eu acho que ou homologa tudo ou não. Né? A negociação do NPC é necessariamente extrajudicial? Mesmo que seja em qualquer fase do processo? Ou, por exemplo, eu posso marcar uma audiência, vamos fazer uma audiência de conciliação para conversar sobre a NPC. Olha, eu penso que é possível a negociação, inclusive, no processo. Não vejo nenhuma limitação para isso. Agora, em casos de acordo de colaboração, em que o juiz vai analisar se o resultado alcançado na colaboração é ou não eficaz, me parece que seja mais razoável, mais adequado um afastamento do juiz da negociação. Sim. O acordo de pura reprimenda, aquele acordo que só vai antecipar a aplicação da pena, parece que pode ser negociado tanto extrajudicialmente como judicialmente. Já o acordo de colaboração,
aquele que vai exigir do infrator uma colaboração para alcançar determinados resultados, esse me parece que o distanciamento do juiz é necessário. E já que você acabou de mencionar, meu amigo Landolfo, que eu tenho muita satisfação de recebê-lo, fala um pouquinho para a gente a respeito da importância exatamente de levar para a área civil o aspecto do acordo de colaboração, que é muito comum na área penal, obviamente, mas principalmente partindo da premissa que a raiz fática é a mesma do ato de improbidade e do ato de corrupção. Sim. Né? Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, da importância de nós termos no acordo, abarcando realmente a questão da colaboração, em especial na hipótese no qual a investigação é de uma pluralidade de agentes, até mesmo disso. Você poderia falar um pouquinho a respeito disso? Bom, quando o fato atrai a um só tempo várias instâncias de responsabilização e você tem instrumentos distintos para solucionar de maneira negociada esse conflito nessas distintas instâncias de responsabilização, a negociação ela deve ser feita de maneira transversal. Né? Então, devem ser abordados os aspectos criminais, cíveis e administrativos, todos possíveis, nessa negociação. Se o colega do Ministério Público não tiver atribuição para fazer as negociações na área criminal e na área civil, ele deve convidar o colega que tem atribuição na esfera de improbidade para que essa negociação seja feita em conjunto, concomitantemente. Muitas vezes, o fato de você não negociar os desdobramentos desse acordo na esfera de improbidade pode inviabilizar o acordo. O infrator pensa, bom, eu vou colaborar com a investigação na esfera criminal, eu vou oferecer provas que me comprometem, vou ter benefícios na esfera criminal, mas essas provas vão ser usadas contra mim na improbidade, e na improbidade eu não vou ter nenhum benefício. Seria até uma posição contraditória por parte do Estado. Ou o contrário. Ou o contrário. Até o próprio acordo, os atores do acordo de leniência também. Sim. Podemos pensar em trazer para a mesa também, não? Todos. E sim, essa negociação transversal, ela assegura traz mais segurança jurídica para quem está sendo investigado, para quem investiga. Os órgãos têm legitimidade para celebrar esses acordos e proporcionam um maior potencial de alavancagem probatória. Né? Muitas vezes ele deixa de contribuir, trazer mais provas que permitem maior recuperação de ativos, porque ele sabe que na esfera de improbidade ele não vai ter esse benefício. Esses acordos necessariamente devem ser feitos de maneira conjunta e já temos até precedente do Supremo, né, autorizando, foi o tema 1043, que um acordo de colaboração premiada produz efeitos na esfera de improbidade administrativa. É verdade que esse precedente se refere a uma ação de 2015 do Ministério Público do Paraná. Então, naquela época, no cenário vigente, não se autorizava ainda pela lei de improbidade a celebração de acordos. Então, a solução que os colegas vislumbraram na época, era a única possível mesmo, era, olha, a gente faz o acordo na esfera criminal, colaboração premiada, e aí na esfera de improbidade nós vamos mover a ação, porque eu não posso fazer o acordo, mas eu só vou pedir a declaração de que houve o ato de improbidade, mas eu vou pedir a isenção de penas para os colaboradores. Essa foi a solução adotada à época. Hoje não há mais necessidade de adotar essa solução. O ideal será, num caso envolvendo a organização criminosa e que também atrai a incidência da lei de improbidade administrativa, que essa negociação ela aborde os aspectos criminais, cíveis, e que a objetivação da negociação seja formalizada em instrumentos distintos. Eu vou formalizar os aspectos criminais no acordo de colaboração premiada e os aspectos cíveis no acordo de não persecução civil, hoje autorizado expressamente pela lei. Mas como você pontuou, se antes, até da própria previsão legal do ANPC, com maior razão o Supremo agora. já havia reconhecido a possibilidade do acordo de colaboração, agora que a lei prevê o acordo, acho que não há dúvida, né, a respeito do cabimento, mas... E essa é uma grande realidade, né, Júlio? Eu posso citar casos da Promotoria do Patrimônio de São Paulo, capital, de acordo de colaboração na esfera de improbidade que recuperaram mais de R$1 bilhão por erário. Sim. Não fosse feita a colaboração, esse R$1 bilhão não teria regressado aos cofres públicos. Então é um instrumento de grande utilidade para o combate à corrupção e para a recomposição do patrimônio público, né, causado aí por um dano de ato de improbidade. Assim, quando eu fui te apresentar, eu só te apresentei como promotor de São Paulo, mas o Landolfo tem um doutrinador, professor, e ele nos ajuda demais nessa perspectiva teórica, aliando, claro, a experiência prática. Mas eu vou te perguntar sobre a experiência prática. Porque quando você é promotor, sim, de São Paulo tem uma regulamentação, né, sobre o MNPC, tem uma regulamentação, que você estava falando, uma resolução.
Mas e na prática? Quais os maiores desafios que enfrenta numa negociação, numa homologação? Tá. Enfim, como que é essa sua experiência prática aí? Eu tenho experiência impacta? dos 3 estágios da autocomposição na esfera da lei de improbidade. O primeiro estágio Perfeito. era da Vai impossibilidade. falando dos 3. Quando eu entrei no MP de Minas Gerais, inicialmente em 2002, era vedada qualquer tipo de autocomposição. Então, a única solução era a tutela por adjudicação judicial, entrar com ação de improbidade. O segundo estágio, ele inicia em 2017 com um ato do Conselho Nacional da MP, a Resolução 179, Sim. que, ao disciplinar o compromisso de ajustamento de conduta, prevê expressamente, lá no artigo 1º, parágrafo 2º, a possibilidade de acordo em matéria de improbidade administrativa, condicionada à reparação do dano e aplicação de pelo menos uma medida juridicamente punitiva. Mas não trazia parâmetros procedimentais, materiais, era bem superficial. Depois veio a lei anticrime prevendo, agora, expressamente acordo na lei de improbidade, porque quando da resolução 79, a lei ainda vedava, a lei, o artigo 17, parágrafo 1º, redação original, vedava. Aí vem a lei anticrime, revoga, modifica a redação do artigo 17, parágrafo 1º, e passa a autorizar a celebração do acordo. Nessa fase, lá na Promotoria do Patrimônio Público de Santos, a gente começou a fazer a NPC. Qual que era a grande dificuldade? A falta de parametrização. Sim. Qual o procedimento que eu vou ter que empregar para celebrar esse acordo? Como que são as tratativas? Onde eu documento? Como que eu converso com o advogado? É confidencial ou não essa tratativa? Como que eu homologo? Preciso ou não homologar em juízo? Então, Essas regras que ninguém fala, né? a lei anticrime, ela autorizou celebrar o acordo, mas não disse como fazê-lo. Até dizia, mas o dispositivo que trazia o regime jurídico foi integralmente vetado pelo presidente da República. Então a gente tinha uma alma sem um corpo. E qual que foi a solução à época que vários ministérios públicos adotaram? Foi o caso do MP de São Paulo e outros. Por se tratar de um acordo que está inserido no microsistema de tutela coletiva, a lei de improbidade está inserida, ela tutela interesses difusos, vamos emprestar o corpo do compromisso justamente de conduta, até porque a própria resolução do MP, né, do Conselho Nacional autoriza. Mas havia ainda essa grande insegurança jurídica, porque a resolução não trazia parâmetro. Então essa foi a nossa grande dificuldade. Homologo ou não em juízo, quais sanções eu posso pactuar? Então, tinha uma grande discussão, eu posso pactuar extrajudicialmente e suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, essas eram as grandes dificuldades nesse segundo estágio. Mas a gente fazia acordos. A gente conseguiu fazer acordos. A gente notou já um avanço, a possibilidade de negociar. Mas havia grandes dificuldades quanto ao conteúdo, os limites da negociação, o procedimento. Aí nós chegamos no terceiro estágio, que é a partir da Lei 14.230 de 2021, que representa um dos poucos avanços que ela promoveu na lei de probidade, foi no tema acordo de não persecução civil. Agora nós temos um regime jurídico para a NPC, procedimento, requisitos materiais. Então isso proporciona padronização, proporciona uniformidade, proporciona um tratamento igualitário para situações envolvendo atos de improbidade administrativa e todo mundo sai ganhando, né? Agora, nesse terceiro estágio, o que nós temos hoje é uma grande revolução nas promotorias do patrimônio público. Eu, na Promotoria do Patrimônio Público e Social de Santos, principalmente depois da reforma da lei de improbidade, de cada 10 inquéritos civis que a gente conclui com prova de autoria e materialidade, que a gente consegue demonstrar a existência do ato de improbidade, demonstrar a autoria, 80% a gente consegue solucionar com a NPC. Eu ia te perguntar Esse é o índice de resolutividade. Você acha que a tutela coletiva de defesa da probidade, da integridade, o futuro dela, essa justiça negociada no lugar da adjudicação clássica? Preferencialmente, ela complementa. Em algumas situações vai ser inevitável. O infrator command pode, and control, né? O infrator pode querer procrastinar, né? Mas ela complementa em muito. Tem um estudo, né, da Faculdade Itaúna, em parceria com o CNJ, que é de 2015. Eles analisaram dados de 5 tribunais de justiça estaduais, federais e também do STJ. E a perspectiva do estudo era qual é a efetividade da lei de improbidade administrativa, especialmente no viés ressarcitório. O quanto de recursos estão sendo recuperados. E os dados foram desanimadores, né?
de 100% das ações analisadas, apenas 4% tinham sucesso sabe em que eu reparação estava dos pensando danos. aqui nesse meu histórico aí de 20 anos de magistratura, acho que não chegaria a 4%, não. Tem tribunais que era 0%, a média deu 4%. Porque, na verdade, assim, quando você leva a discussão da improbidade para a esfera judicial, é muito complexa. É Por muito exemplo, no meu complexo. tribunal tinha um entendimento de que agentes políticos eleitos pelo povo, eles só podem ser retirados pelo povo e não pelo judiciário. Entendeu? Porque, afinal, o judiciário, nessa perspectiva, estava sendo uma força contra-majoritária no sentido de que ia contra a vontade da maioria. A maioria quis colocar aquele agente político, né? Então, eu acho que isso impactava também a recuperação, né? Sim, Se você não conseguir nem ultrapassar essa sim, fase, com certeza. e você acha que teve. É difícil fazer um acordo em matéria de improbidade, nessa parte do ressarcimento? Então, a experiência que a gente tem na promotoria lá de Santos é positiva. Comparando com os resultados que a gente obtinha na tutela por educação judicial, a gente hoje está muito mais satisfeito. Tá? É claro que tem que haver ainda muito avanço institucional para ter mais padronização no cálculo do valor do dano, ferramentas para monitoramento de patrimônio de investigado, de réu, porque agora a cautelar de indisponibilidade exige, né, a prova concreta de que ele está dilapidando. É uma outra então, perspectiva. a gente tem que avançar nesse terreno, não basta, não tem mais aquela presunção. Então, se antes dessa reforma da lei de probidade administrativa, a tutela por educação judicial já tinha pouco resultado no que diz respeito ao viés ressarcitório, depois da reforma, me parece que os resultados serão piores. Porque agora dificultou-se a medida que mais garantia, né, a possível recuperação do patrimônio lesado, que era a indisponibilidade de bens. Agora vai ser muito difícil obter essa medida. Então, esse revés, né, reforça a necessidade de investir muito na solução negociada, que vai ser muito mais efetiva. E aqui eu cito até uma palavra, uma expressão antiga do professor Zamora, e que ele diz o seguinte: dos três modelos de superação de divergências, né, processo, autocomposição e justiça privada, Sim. a autocomposição de longe é mais civilizada e mais efetiva. É verdade. E isso em todas as instâncias, inclusive no direito sancionador. Basta ver inúmeros casos de acordos, especialmente acordos de colaboração, em que você consegue recuperar para os cofres públicos recursos que uma ação de improbidade ou uma ação criminal não conseguiria, com a mesma eficácia. Mas se a gente fosse pensar nessa linha de evolução para o Ministério Público, fora a necessidade de uma regulamentação maior, né, que está, inclusive, tramitando aqui no Conselho Nacional. Nós já conversamos bastante a respeito de um outro aspecto que você sempre fala, que é a necessidade de capacitação em negociação. Sim. Né? E eu posso falar da minha experiência criminal também, que isso continua presente ainda, já na outra moeda, que é a questão da colaboração premiada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse seu olhar, a respeito da necessidade de prepararmos o Ministério Público para ser um ator de negociação, porque nós não somos preparados para isso, nós não passamos no concurso estudando isso. E agora, como você mesmo pontuou, e eu concordo, é um caminho sem volta e necessário. João, não estamos sozinhos, né? Os advogados também não estão preparados. A faculdade aqui no Brasil não prepara o operador do direito para o método negociar, só para o método adversarial. Você tem 4 anos de processo civil, 4 anos de processo penal e nenhum de negociação. Era o que eu ia perguntar. Qual o maior desafio? Será vencer essa postura clássica? Uma mudança de cultura. Tanto dos advogados quanto do próprio judiciário, né? É uma mudança de cultura. O Conselho Nacional tem um manual de negociação pelo Ministério Público que é excelente. É uma excelente ferramenta para o colega que quer sair do zero em termos de conhecimento de negociação
e descobrir ali técnicas, métodos que vão auxiliá-lo nessa tratativa com o advogado, auxiliá-lo a estabelecer a âncora numa negociação, a sua melhor alternativa sem acordo. E para o ano de 2025, até já propus para a doutora Cíntia, já teve um sinal positivo. Um dos projetos da Comissão de Defesa da Probidade vai ser justamente capacitação dos colegas para negociação em defesa do patrimônio público, acordo de não persecução civil. E a ideia é, realmente, nesse curso de viés absolutamente prático, trazer essa metodologia institucional de negociação para auxiliar na obtenção de melhores resultados, né, por parte dos colegas e membros do Ministério Público Brasileiro. Nós vamos fazer a nossa parte e espero que os colegas aproveitem a oportunidade, e é uma maneira de a gente tornar institucional, né, um método de negociação e auxiliar os colegas a promoverem uma intervenção ainda mais qualificada nessa importante área, né? E já, para finalizar, vou fazer uma pergunta que é muito cara, né? Sou juíza. E o judiciário, quando a gente fala em justiça negociada, e essa série é sobre isso, o judiciário não tem o protagonismo. Né? E eu também já era juíza na lei antiga, de improbidade, em que, inclusive, até essa transição de você, de repente, poder fazer acordos na improbidade, quando eu entrei na justiça, no início da década dos anos 2000, isso era impossível, isso não era falado. Né? O judiciário tem se comportado direitinho nessas homologações da NPC? Não precisa dizer nomes. É só uma questão, porque a gente falou de cultura, né? Entendi. Precisa de uma mudança de cultura de todo um sistema de justiça? Sim. Precisa de uma mudança de cultura de todo um sistema de justiça. E me parece que, até agora, a postura do judiciário tem sido muito colaborativa nesse processo. Não tenho notícias de problemas envolvendo homologação de acordo em razão de questão do Poder Judiciário. Dos nossos acordos celebrados na Promotoria do Patrimônio Público, todos foram homologados, não houve impugnação. Os grandes casos que a gente tem conhecimento de acordos celebrados pela Promotoria da capital em São Paulo, eu cito aqui o promotor Silvio Marques, ele celebrou acordos fantásticos que proporcionaram a repatriação de recursos, recuperação de bilhões de reais aos cofres públicos, nenhum teve problema de anulação. De áreas públicas. Perfeito. Várias áreas públicas sendo construídas com os acordos. Sim, exatamente. Em São Paulo. Vamos ver que a cultura está mudando assim. É uma mudança grande, né, de cultura e exige... Tem que virar a chave, né? A gente vai ter que sair da zona de conforto e auxiliar o judiciário, porque é muito simples eu estou lá com um problema na minha mesa, né, passo o problema para a mesa. É uma mudança de entendimento de atuação do Ministério Público, é uma atuação mais consequente, focada em 3 vértices, né? Reflexão, proatividade e resolutividade. E o acordo, ele se enquadra como uma luva, né, nessa ideia de atuação consequente. Perfeito. Muito obrigada, Landolfo, por estar aqui. Obrigado, Landi. Por a sua participação. Eu que agradeço. Você que nos assiste também pode e deve participar do podcast Integridade em Foco, manda perguntas, sugerindo temas, indicando participantes também. Como falei, nós estamos no canal oficial do CNMP no YouTube e nas principais plataformas digitais. Bem, nosso próximo convidado no Integridade em Foco vai encerrar essa série sobre justiça negociada. Nós vamos receber o Dr. Alexandre Camanho de Assis, que é subprocurador-geral da República, e falará sobre colaboração premiada. Bem, e o Integridade em Foco fica por aqui. Para ouvir esta e as outras edições do podcast, basta acessar os nossos canais oficiais. E a gente se encontra no próximo episódio, na próxima série, para discutir a defesa da probidade, da ética e da integridade na sociedade brasileira. Até lá!